Então, pessoal, esse é o nosso trabalho de TCC, meu, Thiago, e do meu colega Valdir. E o título do nosso trabalho é Análise Comparativa da Idade dos Pacientes Submetidos à Orquidopexia, pré e pós uma campanha de conscientização da saúde urológica de meninos. Vamos lá. Uma breve introdução, então. O que é testículo não descido? Consiste na ausência de um ou ambos os testículos na bolsa escrotal. 80% dos casos vai ser palpável, ou seja, a gente vai conseguir encontrar no exame físico, tanto em região inguinal ali, como no caso dos testículos retráteis. E 20% dos casos vai ser não palpável, geralmente vai requerir mais investigação e exames de imagem para a gente conseguir encontrar. Sobre a prevalência da doença, até 4,6% acomete os recém-nascidos a termo, e até 45% nos prematuros, né? Essa grande prevalência é um dos grandes motivos da gente ter que estudar essa doença, da sua grande importância. Até os 3 meses, então, essa prevalência cai ali para 1,9%, porque tem uma descida fisiológica desse testículo até nos primeiros meses de vida ali. Só que a partir dos 6 meses, aí a gente já tem que fazer a indicação da cirurgia, porque já passou desse prazo da descida espontânea dos testículos. Quais que são os grandes riscos da gente não fazer a cirurgia de correção e deixar o testículo não descido no paciente? O risco mais alarmante talvez seja a malignidade testicular. Esse tecido que não desceu para a bolsa escrotal tem uma predisposição a se tornar um tumor maligno que pode acometer a vida desse paciente. O outro risco seria o hipogonadismo primário. Esse paciente não vai produzir testosterona suficiente muitas vezes para conseguir um desenvolvimento ali da infância e adolescência adequado, tanto metabolicamente falando, quanto hormonalmente falando, quanto osteomuscular, né? Por fim, esse paciente também vai ter uma redução da fertilidade, ou seja, na vida adulta ele pode ter dificuldade em ter filhos. E vale lembrar que todos esses malefícios vão aumentar com o tempo. Quanto mais tempo sem cirurgia, mais esses riscos aumentam. Sobre a orquidopexia, então. Seria a correção cirúrgica de testículos não descidos. E aqui é bem importante a gente lembrar que ela tem que ser feita numa janela ideal, ou seja, não pode ser muito cedo, não pode ser muito tarde. A idade preconizada pelas instituições que a gente trouxe de bastante renome são de 6 a 18 meses. As instituições que defendem isso seria a Associação Urológica Americana, a Associação Urológica Britânica e a Associação Canadense de cirurgiões pediátricos. Todos eles preconizam a cirurgia aí entre os 6 e 18 meses de idade. Só que dando um passo ainda à frente, está a Associação Europeia de Urologistas, que defende que essa cirurgia tem que ser feita dos 6 aos 12 meses, ou seja, numa janela um pouco mais curta aí. Eles argumentam que isso vai trazer benefícios ainda maior para esses pacientes, uma redução ainda maior daqueles riscos que a gente apresentou no slide anterior. É claro, isso é tudo muito bonito, falar dessa idade ideal, mas na prática, a média da cirurgia, a média da orquidopexia no mundo é bem mais alta do que essa média ideal. Nos melhores hospitais, os países desenvolvidos estão ali próximos dos 2 anos, mas a maioria dos países em desenvolvimento, como o Brasil, está bem mais perto ali dos 5 anos de idade. Sobre o Novembrinho Azul agora. O que é o Novembrinho Azul? Ele é uma campanha sobre conscientização da saúde urológica de meninos. Vai tratar de todas as doenças que acometem essa população, desde fimose até hipospádia, incontinência urinária e, é claro, também testículo não descido. Como é que funciona essa campanha? Ela possui consultas abertas aos pais que querem levar os filhos aí por qualquer condição que achem necessário e vão ser atendidos e instruídos de acordo. Ela também tem palestra aos médicos para instruir eles a fazer o diagnóstico e conduta adequada com essas doenças. E tudo isso tem o suporte de bastante divulgação midiática aqui no município. Vai aparecer no jornal da cidade, vai aparecer no Instagram, para que todo mundo tenha conhecimento e possa ser atendido. O Novembrinho Azul também é muito importante por causa do fator tempo. Ele faz com que a gente possa fazer essas cirurgias de forma mais precoce nesses pacientes, diagnosticar e corrigir de forma mais precoce, evitando que aqueles riscos aumentem.
E, por fim, vale lembrar também que o Novembrinho Azul virou lei no calendário municipal desde 2018 e acontece anualmente desde então. E agora, em 2023, virou lei também no calendário nacional. Diante de todo esse cenário de testículo não descidos e da necessidade de fazer uma cirurgia precoce nesses pacientes, surge o objetivo do nosso trabalho, que é avaliar se a campanha Novembrinho Azul está sendo eficaz na redução da idade dos pacientes operados por testículos não descidos. Entrando agora na metodologia, o nosso trabalho é um estudo retrospectivo observacional, que analisa os prontuários de pacientes operados por um único cirurgião pediátrico da Clínica Unikinder. O período foi entre 2009 e 2023, em Blumenau, Santa Catarina. Os critérios de inclusão foram pacientes com idade entre 0 e 18 anos, operados pelo mesmo cirurgião, e que deve ser a primeira cirurgia de orquidopexia. Os critérios de exclusão foram pacientes cujos pais ou responsáveis se recusaram a assinar o termo de consentimento, ou quando o próprio paciente se recusou também a assinar o termo. Os prontuários que não tinham todas as informações necessárias também foram excluídos. Os dados que a gente analisou foi a data de nascimento, a data da primeira correção cirúrgica e também a idade da primeira cirurgia. E o estudo foi aprovado pelo CEP. O termo de consentimento foi enviado pelo WhatsApp e essas são amostras do termo que a gente enviou. Com todos esses prontuários, a gente dividiu ele em dois momentos, dos pacientes operados antes da campanha e dos pacientes operados após a campanha. E a gente utilizou a data corte como 1º de novembro de 2018, que foi o primeiro Novembrinho Azul. Nós utilizamos variáveis categóricas apresentadas como frequência, e a gente aplicou o teste de Kolmogorov-Smirnov ou o Shapiro-Wilk, para determinar se a distribuição fosse normal ou anormal. Caso a distribuição fosse normal, a gente iria utilizar a média aritmética e desvio padrão, e iria comparar as duas amostras usando o teste T de Student. Caso a distribuição fosse não normal, nós utilizaríamos a mediana e o intervalo interquartil, e iria comparar os dois grupos usando o teste de Mann-Whitney. No nosso trabalho, a gente utilizou o P menor do que 0.05 para ser considerado significativo. E os aplicativos que utilizamos foi o Microsoft Excel e o SPSS. Partindo agora para os resultados. Conseguimos o prontuário de 565 pacientes. 371 deles foram operados antes da campanha e 194 depois. Então, mais ou menos 2/3 foi antes e 1/3 depois. Aqui nesse histograma a gente consegue ver a relação de frequência por idade e percebemos que tem um desvio à esquerda. E quando aplicamos o teste de Kolmogorov-Smirnov, a gente observa que é uma distribuição não normal. Isso quer dizer que a gente não pode utilizar a média e nem o desvio padrão, e sim a mediana e os quartis para ter uma representação mais fidedigna dos dados. No gráfico 1 a gente tem um box plot, que apresenta a idade por ano, desde 2009 a 2023. O risco preto é a mediana, a parte de baixo do retângulo azul é o percentil 25 e a parte de cima é o percentil 75. E todo o retângulo azul é um intervalo interquartil. A gente já consegue observar que, na maioria dos anos, a mediana, que é o risco preto, está mais perto da parte de baixo do retângulo azul, significando que tem um desvio positivo, que também já caracteriza a distribuição anormal que a gente viu no gráfico anterior. Aqui nós temos uma tabela que apresenta os mesmos dados do boxplot, só que agora em formato de texto. E a gente consegue observar que a maior mediana foi de 5,74 em 2011, 5,64 em 2023 e 5,39 em 2012. As menores foram de 2 em 2021, 2,38 em 2017 e 2,54 em 2022. Em relação ao percentil 75, o maior foi de 10,66 em 2009 e um ano depois o menor foi de 5,27 em 2010.
Em relação ao percentil 25, o maior foi de 2,95 e 10 anos depois, o menor foi de 1,11 em 2021. Na tabela 2, a gente comparou a idade mediana dos pacientes operados antes e depois da campanha. Antes foi de 3,89 e depois foi de 3,56. A gente aplicou o teste de Mann-Whitney e observa o P de 0,79. Então, essa redução de idade não foi estatisticamente significativa. Na tabela 3, a gente compara a porcentagem de pacientes operados na faixa etária adequada. Na primeira linha são os pacientes conforme a diretriz que considera até 18 meses, e na segunda, até 12 meses. Então, em relação aos pacientes operados até 18 meses, antes da campanha foi de 22,91%, e depois da campanha foi para 21,13%. Houve uma pequena queda, mas quando a gente aplica o teste de Mann-Whitney, a gente observa que o P não foi significativo, então não tem relevância essa alteração. Já muda quando a gente considera que a idade ideal é até 12 meses. Antes da campanha, apenas 5,66% dos pacientes eram operados nessa faixa etária, e depois foi para 10,82%. E o P foi de 0,02, ou seja, tem sim relevância estatística. Partindo então para a discussão agora. A gente ressalta de novo que a orquidopexia tem que ser realizada entre os 6 e 18 meses de idade, idealmente até os 12 meses, para a gente ter mais benefícios para esse paciente. Investigando mais a fundo, quais que são os fatores impeditivos para que isso aconteça, que prejudicam tanto os países mais desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento? Primeiro seria a falta de cirurgiões pediátricos. O segundo seria a falta de conhecimento técnico, em especial dos médicos generalistas aí da atenção primária. São médicos que muitas vezes não sabem fazer o diagnóstico, a identificação correta dessas doenças e também não vão saber fazer a conduta ou o encaminhamento na hora correta. A gente também teria a negligência no exame genital, médicos que fazem as consultas com pressa e que acabam não fazendo a palpação do saco escrotal desses pacientes. E, por fim, a gente teria a falta de acompanhamento. Os pais muitas vezes são orientados de forma correta, mas não voltam no posto de saúde no tempo devido e as doenças acabam passando batidas. Indo mais a fundo também, informações que a gente encontrou na internet, a gente encontrou 2 estudos bastante pertinentes para esse tema que a gente está estudando, que é tentar reduzir a média da idade desses pacientes encaminhados para a orquidopexia. Esses 2 estudos também tentaram fazer isso. O primeiro, então, o de cima, seria um estudo da Inglaterra, em que foi realizada uma enquete interativa online, entregue para 144 médicos. Nessa enquete, eram perguntas e respostas de forma a ensinar esses médicos sobre como deveria abordar o testículo não descido. E ao longo do tempo eles conseguiram reduzir a média de idade dos pacientes que faziam orquidopexia de 2,8 anos para 1,25. Uma redução muito expressiva, com um P de 0,01. Um outro estudo que a gente encontrou foi um estudo chinês, que fez uma instrução mais direta, um estudo passivo, com questionários e diretrizes atualizadas para 373 médicos. Mas eles também conseguiram uma redução bastante expressiva da idade, foi de 24 para 12 meses ao longo de 2 anos aí de estudo. Outra coisa que chamou bastante atenção nesse estudo chinês foi que depois que eles cessaram esse estudo, depois que pararam de instruir os médicos, ao longo do tempo eles viram que a média de idade foi voltando gradativamente para esses 24 meses. Voltaram para a estaca zero por não dar continuidade a essa educação aos médicos. Então, falando novamente sobre os resultados agora, a gente viu que a gente teve um aumento com relevância no percentual de pacientes operados até os 12 meses de idade depois da campanha. Foi um dos grandes efeitos positivos que a gente encontrou aí por causa da campanha. Antes era de 5,66 e depois foi para 10,82, com um P de 0,026, bastante expressivo. E
indo de acordo com aquela guideline da Associação Europeia de Urologistas, né, que preconiza especificamente até os 12 meses para efeitos ainda mais benéficos para os pacientes. Esse aumento de 5,6% ali para 10,8% foi um aumento de 91%, bastante significativo. Sobre a outra parte dos resultados, a gente encontrou uma redução sem relevância no percentual de pacientes operados até os 18 meses. Antes era de 22,91, depois foi para 21,22, quase não teve alteração, ali um P de 0,63, representando aí uma queda de 7,3%. E também encontramos uma redução sem relevância na mediana da idade de todos os pacientes operados por testículo não descido. Antes da campanha era de 3,89 e depois baixou um pouco, foi para 3,56, porém não foi suficiente para a gente dizer que foi estatisticamente relevante, né? O P foi de 0,79. Ainda assim, representa um passo em direção àquelas guidelines que a gente encontrou, uma redução de 0,32 anos. Então, fazendo um apanhado geral de tudo que a gente disse, esse trabalho ele ressalta ainda mais a importância da avaliação dessas políticas públicas. De certa forma, a gente precisa manter uma vigilância para saber se essas implementações do governo estão conseguindo alcançar os objetivos e conseguir enxergar também o que a gente pode melhorar nelas para conseguir resultados ainda mais proeminentes. Também é importante para a gente fomentar discussões sobre o tema, sobre o testículo não descido, não deixar esse tema cair em voga, cair em esquecimento com o tempo. Também é bastante importante para a gente analisar esses fatores de atraso, conseguir identificar eles e burlar eles de alguma forma, que nem aqueles fatores que a gente trouxe anteriormente. Também é importante para a gente saber que estratégias direcionadas a gente pode começar a implementar, que nem aquelas que a gente viu naqueles estudos que a gente trouxe da Inglaterra e da China, que talvez o local ideal para a gente começar a atuar seria nos médicos da atenção primária, com maior instrução a eles, porque o que estava atrasando os pacientes nesses hospitais aí era realmente a falta do encaminhamento precoce, né, desses médicos da atenção primária. E por fim, isso tudo nos traz uma perspectiva promissora, né, para futuras iniciativas, para a continuação do Novembrinho, para a gente conseguir dar passos ainda mais largos em direção a essa meta de reduzir a idade dos pacientes e talvez conseguir acoplar com algumas implementações diferentes para conseguir isso de maneira ainda mais efetiva. Concluindo, o nosso trabalho achou um aumento com relevância na porcentagem de pacientes operados até os 12 meses de idade, teve uma redução sem relevância na porcentagem de pacientes operados até os 18 meses de idade e teve uma redução sem relevância na mediana de idade dos pacientes operados após a campanha. Então, nós precisamos de mais estudos sobre o tema para justamente poder identificar e investigar quais são os fatores que estão influenciando a realização da orquidopexia. E nós devemos continuar e aperfeiçoar o Novembrinho Azul. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.